Lucas capítulo 3, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador ou presidente da Judéia, e Herodes, o tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, ademoestando-os muitas outras coisas, também vos anunciava ao povo. Outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João no cárcere. João Batista, o precursor, ou aquele que antecipou o Messias, tá bom? Então, vamos dar sentido e seguimento aqui ao texto que está diante de nós. Eu quero primeiro destacar com vocês 3 pontos introdutórios: contexto político, o contexto religioso e a soberania de Deus na história. Então, destacando esses 3 pontos iniciais, para nós podermos iniciar a nossa exposição. Qual era o contexto político que envolvia esse momento que nós estamos lendo aqui? É importante lembrar que, eu preciso deixar isso bem claro, o político e religioso da época, ele foi antecipado por um período que nós chamamos na teologia de silêncio profético. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o silêncio profético é o período do último livro ali do Antigo Testamento, certo? Até o primeiro
ou até o período do Novo Testamento. Eu nem digo o primeiro livro, mas até o período de João Batista. Houve um período chamado de período intertestamentário, também chamado de silêncio profético, que é um período de 400 anos que Deus não falou mais, Deus não trouxe nenhuma palavra mais para Israel. Se você lembrar, quantos anos Israel ficou escravo ali no Egito? Alguém dos irmãos lembra? Quantos anos, Eduardo? 400 anos. Nesses 400 anos, ele não falou mais a Israel. O Senhor só fala quando ele levanta um homem, o profeta Moisés, tá certo? Para libertar o povo de Israel. Assim também, e é importante se destacar isso, observe bem, essa fase do Israel como nação, que quando Israel foi para o Egito, para lembrar, eles foram como um clã de família, né? Você está lembrado disso? Quando foi para o Egito, foram porque José, filho de Jacó, era governador do Egito, e havia fome sobre a terra, você conhece essa história, e foi Jacó, a pedido de José, com os seus irmãos, certo? Suas respectivas esposas, filhos, para o Egito. Então ali, na verdade, era um clã familiar, porque Jacó, como qualquer pessoa daquele momento ali da Canaã, ele não tinha um lugar fixo, né? Ele era como nômade, ele andava de tempos em tempos, certo? Até que eles vão se estabelecer no Egito a pedido de José, de acordo com a vontade soberana de Deus. Depois, nós sabemos, né? José vai morrer, levanta-se um faraó que não conhecia José, na sua história, e esse faraó escraviza o povo, e o povo vai ficar ali como escravo 400 anos, cerca de 400 anos. O Israel nação, o Israel moderno, o Israel como nação, só vai surgir a partir de Moisés, com a lei que o Senhor deu por Moisés. Porque eles tinham uma fé, eles até tinham conhecimento sobre Deus, mas é importante dizer, esse conhecimento tudo indica que estava misturado, né, com a fé, com a religião egípcia, mas eles guardavam alguns ensinos oriundos de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas é preciso Deus chamar, Deus falar com o homem Moisés, e através de Moisés, o primeiro profeta, portanto, o primeiro profeta nesse sentido que nós compreendemos, né, na história judaica, ser levantado, estabelecido a lei por ele e retirado o povo de Israel do Egito e caminhando para a terra prometida. Eu estou falando isso porque depois de 400 anos de silêncio profético, Deus também chama o homem. E esse homem é quem Deus chama, mas ele chama de que forma? Profeticamente. Antes já falado que enviaria alguém, que a Bíblia vai chamar de Elias, não é isso? Que iria antecipar o Cristo, o Messias em hebraico, tá certo? E que esse, conforme o profeta Isaías, nós acabamos de ler aqui, Lucas repetindo o que está lá, esse seria a voz que clama no deserto. O que é que a voz que clama no deserto dizia? Ele dizia o seguinte, olha, deixa eu mostrar aqui o verso rapidinho, verso 4, voz do que clama no deserto, aí vem a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essa voz iria justamente anunciar isso, olha, vocês devem se preparar, porque eu estou preparando, eu estou endireitando, eu estou arrumando, certo? O caminho para que o Senhor venha após mim e assim venha, portanto, a salvação aos homens. Portanto, 400 anos depois, vem João Batista, profetizado por Isaías, certo? Para ser, mais uma vez, um profeta de Deus, agora, não para começar a lei, como foi com Moisés, mas para encerrar o período da lei. É importante dizer isso. João Batista, ele é, portanto, a gente costuma dizer que João Batista, ele é como uma dobradiça de uma porta. A dobradiça da porta serve para quê? Mas também para outra coisa. Espera aí, vamos aqui. Para segurar, tudo certinho, mas vamos lá. A irmã disse ali que a dobradiça serve para a gente fechar. Mas ela também serve para quê? Se ela fecha, ela faz para quê? Então com João se fecha um período, mas ele prepara
um novo período, se abre um novo período. Como João, fecha-se o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, mas abre-se agora a nova aliança com Cristo Jesus. Nós vamos olhar qual é o contexto que envolve. O contexto político que envolve a vinda do Messias é complicado, porque agora Roma está dominando. Israel havia passado um período liberto dos povos estrangeiros, mas agora cai na mão dos romanos, mais uma vez, certo? César Augusto foi aquele imperador que conseguiu conquistar, e esse mesmo imperador romano, ele levanta Herodes, certo? Para ser aí o rei da Judéia. Herodes, ele era um homem muito mau, um homem muito, porque eu não tenho tempo para isso, sobre todas as maldades de Herodes. E depois que Herodes morreu, certo, o Império Romano decide, portanto, dividir a região da Judéia, hoje nós chamamos ali, né, de Palestina, mas o nome dela era Judéia, em tetrarcas. Ou seja, o Império Romano divide aquela região em tetrarquias. Então você já está entendendo, se ele dividiu em tetrarquias, significa que eram quantas divisões? 4 divisões, que foi colocado ali pessoas ligadas à família desse primeiro rei Herodes. Esse primeiro rei, só para você lembrar, ele foi um rei muito reconhecido pelos judeus, no sentido de ele ter formado, ter sistematizado todo um sistema, construções de estradas, reformulação do templo e assim por diante. Ele foi um camarada que ele deu uma urbanização à região ali de Israel, Jerusalém em especial. Foi importante isso porque depois Paulo andou pelas estradas que Herodes construiu para poder pregar o Evangelho, tá certo? Que a própria igreja utilizou a favor dela na pregação do Evangelho, tá certo? Em relação a construções. Depois dele, vem, portanto, os seus filhos, né, os seus parentes que assumem essas tetrarquias. É interessante porque Lucas, ele apresenta o contexto, ele quer deixar bem claro em que período ele está se referindo. Ele começa no seguinte: no ano 15 do império de Tibério César, agora não é mais César Augusto, é um outro imperador, né? Ou seja, quanto tempo que Tibério César governava o Império Romano, cuja Palestina fazia parte? Quanto tempo? De acordo com o verso primeiro? 15 anos, tá certo? Aí ele diz: sendo Pôncio Pilatos governador, presidente da Judéia. Por quê? Olha só. Por que da Judéia, da região de Jerusalém? Porque o filho de Herodes, que tinha assumido seu lugar, ele foi um camarada tão ruim que os próprios judeus pediram para que Roma destituísse ele como rei e colocasse um governador romano que mandasse, porque esse camarada tinha sido muito ruim para o povo, tá certo? Então Roma acha maravilhoso, né? É melhor que não seja alguém lá, vamos colocar, já que eles estão pedindo, vamos colocar um dos nossos. Aí colocaram ali Pilatos. Pilatos, aqui é importante dizer que ele não é o primeiro governador da região, tá certo? Mas no momento ele é o governador, e nós sabemos que ele ficou até a crucificação de Cristo Jesus, tá certo? Também vai dizer, ou seja, seu irmão, o irmão desse Herodes, que não é aquele Herodes o primeiro, tá certo? Quando Jesus nasceu, é outro já, provavelmente um filho dele ou um parente. Seu irmão Filipe, ele era tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilém. Então você tinha 4 regiões com 4 governos: Pilatos, Herodes, Filipe e Lisânias, tá certo? Aí você tem agora, esse é o contexto. Eu pergunto a vocês, será que esses homens eram homens bons que seguiam a Deus? Esses governos que estavam ali na região da Palestina? Pergunta aos irmãos isso. Eles eram homens que eram tementes a Deus? Não, de jeito nenhum. No contexto religioso, quem é que você tem? Você tem Anás e Caifás, sumo sacerdote. Mas como assim? Só podia ter um sumo sacerdote? Sabe que só podia ter um, né? Os irmãos aqui sabem. Mas por que ali tinha esses dois? Porque um era genro do outro. O que era o sogro, ele do Império Romano, tá certo? Não sei afirmar com certeza qual foi o motivo, tá certo? Mas ele é destituído. Mas ele tinha muito poder e influência política.
É importante lembrar que nesse período, os sacerdotes eram saduceus. Embora os fariseus fossem maioria religiosa, tá certo? Mas os saduceus é que tinham o poder do templo. Então, sendo o Anás não podendo mais ser sacerdote, então ele vai colocar o genro, tá certo? E o genro ele vai ficar, portanto, sob a tutela do sogro. Mas um quanto o outro era representado, era visto pelo povo de Israel como sumos sacerdotes. Esses homens eram homens corruptos. Eles haviam feito o templo já aqui casa de negócio. Eles já haviam feito do templo lugar de comércio. E é interessante, irmãos e irmãs, que é neste contexto de divisão política, neste contexto de divisão religiosa, porque haviam 4 grupos religiosos ali atuando, tá certo? Brigando entre si, que aparece um homem chamado João Batista, que era filho de um sacerdote, Zacarias, mas que João não se coloca como sacerdote. João ele não se coloca, não vai servir como sacerdote. João ele vai ouvir o chamado e vai servir como profeta de Deus. O contexto político é esse. Roma manda, mas tem aqueles seus tetrarcas que são subservientes a Roma. O contexto religioso é um contexto de corrupção, de usar da palavra de Deus, de usar do templo como lugar para ganhar dinheiro. E eu falei que um terceiro ponto da minha introdução seria a soberania de Deus. Porque quem permitiu tudo acontecer foi quem? Foi Deus. Deus deixou essas pessoas nesses lugares porque Ele queria que assim fosse para cumprir a sua promessa. Qual foi a promessa que eu falei para vocês no domingo passado, que Deus estava querendo cumprir aqui? Quem lembra do domingo passado? Tem que tomar ômega 3, viu, irmãos? Para ver se vocês estão guardando o que foi ensinado. Qual foi a promessa de domingo passado que eu falei com vocês? Mas antes de Jesus voltar, Ele teve que vir uma primeira vez, não foi? Então o que é que Deus estava querendo cumprir aqui? O que é que Ele estava querendo cumprir aqui, irmãos? É fácil, irmãos. O nascimento do seu filho. Por que Ele tem que colocar João aqui? Se não é para a vinda do Messias? Então o que acontece, meus irmãos? Vem esse homem agora, porque ele se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, certo? Era um homem que não vivia em Jerusalém, mas foi pregar no deserto, tá certo? Portanto, ele não vivia dentro do templo, ele foi para fora do templo, ou seja, ele foi para o deserto pregar. E esse homem, ele começa uma pregação, e aqui o que me chama a atenção é o seguinte: quanto tempo eu falei para vocês que Deus não falava mais com o povo? 400 anos. Vamos ver qual é a pregação que Deus traz através de João. Qual é a palavra que Deus dá para o povo naquele momento através de João? Olha só. João, ele diz o seguinte, verso 9: e também já está posto o machado à raiz da árvore, das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bons frutos, cortar-se-á e será lançada aonde? Ele fica aqui, João: céu ou inferno? Você percebe que depois de 400 anos sem Deus falar, alguém poderia dizer o seguinte: mas Deus, porque o Senhor não mandou um profeta com a palavra de amor, com a palavra de esperança, com a palavra de cura, de libertação? Não, o Senhor manda um profeta com a palavra sobre o inferno. Você já observou isso? A palavra de João tem 2 contextos: arrependimento e condenação. Ou você se arrepende ou você... Meus irmãos, este homem, portanto, ele tinha consciência de quem ele era, porque pensavam algumas pessoas ser ele o Cristo. Mas quando chegou-se esse pensamento, ele vai dizer o seguinte: olha, venha cá todos vocês que me escutam, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu, na verdade, batizo-vos com água. Verso 16. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. João, ele dá a glória a quem lhe é devida. João não exalta a si. João se humilha e se coloca na posição dele, ao ponto de dizer que ele não é digno nem de desatar, nem de tirar as sandálias daquele que viria após ele.
porque aquele seria o Senhor de todas as coisas. Diante disso, meus irmãos, eu quero destacar 3 coisas com vocês. Primeiro, porque João é o precursor, é aquele que antecipa, é aquele que prepara o caminho para o Messias. Eu quero destacar com vocês 3 pontos. Primeiro, predestinação e chamado. Quem escolheu João é o mesmo Deus que organizou toda a história, que preparou tudo, que deixou todo esse contexto que Lucas apresenta. Fulano que é imperador de Roma, fulano que é governador da de tal região. Tudo isso, todo esse contexto histórico e religioso, foi Deus que permitiu, foi Deus que preparou, foi Deus que colocou dessa forma, porque Deus a história não foge do plano de Deus. A história está de acordo com a soberana vontade do Senhor. Nós, seres humanos, podemos muitas vezes não entendê-la, mas Deus sabe o que é melhor. Deus sabe qual é o fim. Deus sabe qual é a história, porque Ele é aquele que escreveu do início ao fim. Ele é aquele que a Escritura vai dizer que determinou todos os nossos dias aqui nessa terra. Deus sabe como foi a minha concepção, e Deus sabe como será o meu fim. Nós, homens, não temos poder para tal. Nosso poder, ou se podemos chamar assim, de nada vale, nada é, porque nós não conseguimos enxergar daqui a 1 segundo, mas Deus sabe de tudo. Nosso papel, portanto, deve ser o papel de confiar, o papel de responder ao que João respondeu, porque o Deus que tem história nas suas mãos, Ele escolheu você, assim como Ele escolheu João. Ele escolheu João para ser o seu profeta. É interessante isso, porque o próprio Jesus falou que dos nascidos de mulher, quem é o maior homem que já nasceu nessa terra? Dos nascidos de mulher, ele fala, ou seja, ele não está falando dele, porque embora ele tenha nascido de Maria, mas ele não foi gerado como eu e você, como João também não foi, gerado em pecado. Desses que foram gerados em pecado, caída, quem é o maior de todos? Quem é o maior de todos, Eduardo? Fala alto. João Batista. Não foi Davi, não foi Abraão, não foi Moisés, mas foi João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele segue aquilo pelo qual Deus o colocou. Deus escolheu João para cumprir o propósito, e João respondeu ao chamado de Deus. Quando Deus te chamou, meu irmão, quando Deus chamou você, minha irmã, como aquele louvor que nós cantamos aqui diz, Deus não fez promessas humanamente convincentes. Se você se converteu porque Deus te prometeu um carro, Deus te prometeu uma casa, Deus te prometeu alguma coisa, eu posso dizer a você, esse Deus que foi te apresentado não foi o Deus das Escrituras, porque a única coisa que Deus nos prometeu foi a vida eterna, se cremos em seu Filho Jesus. Agora eu pergunto a você, Deus pode dar casa, Deus pode dar carro, Deus pode curar, Deus pode abençoar a família? Pode, mas isso não foi promessa para te trazer para perto dele. Se você veio para Deus por causa de coisas, você não é um servo de Deus, você simplesmente é um interesseiro. Agora, se você foi para Deus, se entregou a Deus, por quem Deus é e pelo que Deus fez na cruz do Calvário, através do seu Filho por você, aí sim você coloca-se na posição de servo. João, ele se colocou na posição de responder o chamado que Deus tinha para ele. Outra coisa, predestinação, chamado. Deus predestinou João e o chamou. Mas é importante também dizer que por que João ele é o precursor? Porque João pregou a palavra. No texto que nós lemos, João não pregou nada que vinha dele. Porque ele pregou o batismo para o arrependimento? Porque aquilo era a palavra de Deus. Ele pregou aquilo que Deus havia falado a ele, aquilo que Deus havia lhe orientado, aquilo para que Deus o havia chamado. É importante dizer uma coisa, meus irmãos, o crente ele também precisa ser fiel. Ser fiel à palavra. Ser fiel àquilo que Deus colocou para nós, que é a Sagrada Escritura. Nós estamos vivendo, meus queridos irmãos e irmãs, um momento que muitos não têm valorizado o chamado que eles receberam de Deus. Deus tem chamado muitos para a salvação. Deus tem chamado muitos para serem servos e servas, quer cuidando de crianças, cuidando de senhoras, cuidando do ministério da palavra. Deus tem chamado pessoas não para ficar apenas no banco sentado, mas Deus tem chamado para servir. Mas os crentes dessa última hora não têm se colocado na disposição de Deus para responder ao chamado da salvação
porque é importante de uma coisa: responder ao chamado tendo atitudes. Porque João, quando João ainda olha, João, isso é interessante, né? Porque só o Espírito Santo é que pode fazer isso. Alguém pregar, e antes de a pregação acabar, alguém perguntava, mas, olha, o que é que eu devo fazer então para ser abençoado? Porque João nem terminou de pregar, a turma já perguntou, olha João, o que é que nós devemos fazer? O que é que vai ser de nós? Pergunta os publicanos, pergunta os soldados, e João vai dizer, olha, você não deve cobrar mais do que é devido, você não deve, portanto, mentir com os soldados, você deve ficar feliz com o que você ganha, você não deve aceitar propina, é isso que ele está querendo dizer. Interessante, meus irmãos, é que João, ele está dizendo o seguinte, olha, você que tem duas roupas, né? Você pega, dá uma para alguém. Interessante que João falou assim, olha, você que tem um armário, um guarda-roupa cheio, de roupa, pega uma roupa e dá para alguém. Não, ele falou, ó, se você tem duas, pegue uma e dê a alguém, fica com uma. Você percebe como é que é diferente? Interessante que João está apresentando aqui atitudes, obras. Mas eu pergunto, as obras podem nos salvar? Então João não está dizendo que as obras salvam. João está dizendo o seguinte: aquele que creu na palavra, ele vai ter atitudes de alguém que é salvo. Alguém que é salvo, por exemplo, ele vai ter boas obras, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Então é interessante porque há muitos hoje que Deus chamou obras de alguém que foi salvo. E meus irmãos, é interessante porque João, como precursor do Messias, ele tinha que pregar o Evangelho. E uma obra que João fez foi o seguinte: João não vai pregar no templo. A igreja hoje, nós infelizmente queremos pregar somente aqui, dentro dessas quatro paredes. João não fez isso. João, ele anda pela Judéia. O texto vai dizer que, verso 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão. João saiu de Jerusalém, saiu do templo e vai pregar a todas as pessoas ao redor do Jordão. Isso é maravilhoso, meus irmãos e irmãs, porque João ele se coloca numa posição de alguém que quer servir, de alguém que quer se dedicar a Deus, de alguém que está respondendo ao chamado. Olha, se eu fui chamado para ser testemunha, para ser profeta, então eu tenho que ir àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto a você, quantos na sua rua precisam ouvir a palavra, seus vizinhos, parentes, amigos? Nós temos que também, como João, responder ao chamado, e essas pessoas compartilhar o Evangelho. Meus irmãos, João, portanto, ele foi fiel à palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à palavra. Outra coisa, fiel à palavra não é acreditar em conversinhas, né? Disse-me disse, revelações, ou algo do tipo, ou a nova moda. E aqui é só uma parênteses, irmão. Cuidado com quem você está escutando na internet. Às vezes eu escuto assim, olha, eu conheço um pregador ali da internet, muito bom, não sei o que. Aí às vezes eu fico curioso quando alguém chega e fala para mim, eu vou olhar. Aí quando eu escuto a primeira pregação do camarada, eu chego a sair arrepiado. Tem irmão que fica arrepiado porque achou que aquilo ali foi a coisa mais cheia de unção. Eu fico arrepiado porque tanta heresia que eu ouvi de uma boca só. Nós temos que ter cuidado. Já falei isso para vocês. Eu estava comentando isso para um grupo de pessoas que me perguntou lá no trabalho o que é que eu achava sobre certas posições. Eu disse a eles o seguinte: olha, não é porque alguém vai para um lugar chamado igreja, não é porque alguém usa um livro de chamado Bíblia, que esse alguém é um servo de Deus, é um pregador do Evangelho, é um pastor. Para você ser um servo, para você saber se aquela pessoa é ou não é fiel a Deus, ouça o que ela está pregando. Ela está pregando a palavra e somente a palavra, ou ela está pregando o que ela acha? Aí alguém falou assim, não, mas eu vou numa igreja que o camarada ele prega, ele lê o texto, fala 3 palavrinhas, e o resto da pregação dele é só língua estranha. Aí eu disse àquela pessoa, então corra dessa igreja, porque se a igreja não tem a palavra, essa tal dessa língua estranha, corra, porque nós precisamos da palavra, porque eu já falei para vocês, a palavra salva, a palavra alimenta, a palavra cura, a palavra revela, a palavra liberta. A nossa vida tem que estar baseada na palavra. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque eu falei que hoje, por exemplo, é o dia da Bíblia, e João é alguém que pregava, portanto, a palavra, a Bíblia. Isso é tão sério porque João ele foi colocado no cárcere por parte de Herodes, porque esse Herodes aqui, o tetrarca da Galileia, observe bem que ele não era
Herodes aqui ele não era responsável pela região de Jerusalém. Você já observou isso, né? No texto. Quem é o responsável pela região? De acordo com o texto que nós lemos, verso 1. Leia, por favor, o verso 1 mais uma vez. Olha aí, volta aí no verso 1. Primeiro diz que o responsável pela região de Jerusalém, da Judéia, era Pôncio Pilatos. Herodes era tetrarca da Galileia, era outra região da Palestina. Mas ele vai mandar prender João. Mateus explica melhorzinho essa história, né? Lucas aqui não explica tanto, mas Mateus explica. Você sabe o que foi. Herodes ele vai casar-se com a esposa do seu irmão Filipe, a chamada Herodias. Herodias era, se eu não me engano, filha de Lissânia. Posso estar equivocado, mas era filha de um de seus irmãos também. E Herodias, além de sobrinha, era sua cunhada, porque ela era casada com Filipe. Mas ele agora toma por mulher Herodias. Então Herodes ele comete 2 pecados em um. Ao se deitar com essa mulher, pecados na área sexual. Ele cometeu, primeiro, o adultério, porque ele casou-se com uma mulher que já era comprometida com outro, era casada com outro. Ele adulterou, portanto, porque mesmo divorciando, era adultério, certo? E ele cometeu o incesto, porque o incesto, né, são as relações sexuais entre parentes, porque ele estava tendo uma relação agora com sua sobrinha. João, que era um profeta de Deus, ele poderia dizer o seguinte: não, eu só vou me preocupar em falar para aqueles que me ouvem, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. É interessante porque tem muita igreja hoje que só quer falar de milagre. Tem gente que fala assim: mas pastor, falar de doutrina, para que falar de doutrina? Doutrina só divide. Para que a gente falar aqui sobre sábado, falar sobre testemunho de Jeová, adventismo, sobre clamor pelo sangue de Jesus, sobre essas doutrinas heréticas? Por que nós vamos falar disso? É interessante que João, né? Mas João faz o seguinte: Herodes está pecando. Herodes é um pecador. E Deus vai condenar Herodes, porque ele está cometendo pecado. Mateus aponta que João Batista não se calou diante daquele erro. Ele foi lá e falou dos erros daquele governante. Aqui outro detalhe. Irmãos, quem dera que a gente pudesse falar do erro dos nossos governantes também, né? Pudéssemos falar sem medo. Quem dera a gente pudesse apontar o dedo e dizer o seguinte: olha, esse fulano de tal que está sendo candidato a tal coisa, ou que é o gestor da cidade, ele é oriundo da maçonaria. E um cristão, portanto, não deveria votar mas um maçom. Que interessante a gente pudesse apontar o dedo e dizer: olha, eu não vou votar nesse alguém aí que tem cometido adultério, que tem roubado da nação, ou assim por diante. João Batista não tem medo, ele vai. Interessante que João Batista ele fica fiel à palavra de Deus. Qual é o resultado da fidelidade de João em relação à palavra? Os irmãos sabem qual foi o resultado? Qual foi, Eduardo? A morte. Você lembra o que foi que a filha, né, de Herodias pediu? A cabeça de João Batista. E ele vai lá, né, Herodes, e manda João Batista. É interessante porque aquele que é fiel à palavra, o mundo vai o perseguir. Aquele que é fiel à palavra de Deus, o mundo vai o odiar. Vai tentar de todas as formas o destruir. Mas o que importa para nós não é o aplauso do mundo. Não é o mundo gostar de nós. Até mesmo que se a gente estiver preocupado com isso, eu digo a vocês com toda certeza: eu não sou cristão, eu sou outra coisa, mas cristão não. O que importa para mim é o que Deus tem pensado, o que Deus tem achado, o que Deus tem visto em mim. O mundo, Herodes, estava vendo João com maus olhos. O mundo político e religioso daquela época estava vendo João com maus olhos. Por que religioso? Porque João chama lá em Mateus os fariseus, os saduceus de raça de víboras. Lucas não explica aqui, né? Lucas fala foi ao povo, mas Mateus explica melhorzinho, está falando isso só aos fariseus, chamando eles de raça de víboras. Os religiosos e os governos naquele momento não estavam ali vendo João com bons olhos. Mas eu pergunto a você: enquanto mataram a João,
Deus se agradava de João, porque João estava sendo fiel à palavra daquele que o chamou. Meus irmãos, nós temos que ser fiéis à palavra. E ser fiel à palavra muitas vezes é ser acusado. Ser fiel à palavra muitas vezes é ser apontado na rua. Ser fiel à palavra muitas vezes é ser motivo de chacota. Meus irmãos, nós não queremos ser igrejas amigas do bairro, igreja amiga das pessoas, nada disso. Nós queremos não ter amigos na nossa igreja, não. Nós queremos ter pessoas que queiram servir a Deus. E aqueles que não quiserem servir a Deus, devem nos odiar. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos deste mundo. Nós temos que ser fiéis à palavra como João foi. E ser fiel à palavra, se até preciso morrer, até preciso dar a vida para ser fiel à palavra, que sejamos. Porque ainda que morramos aqui, meus irmãos, nós temos a certeza do céu, da nova vida em Cristo Jesus. Eu também quero falar para você uma coisa. Hoje também é dia da família. E João, como profeta de Deus, acusou um erro do rei Herodes, mostrando que aquela atitude estava sendo uma atitude errada, porque aquele tipo de família não era uma família que Deus desejava, e que Herodes deveria se arrepender dos seus pecados, assim como todos os outros estavam se arrependendo. Meus irmãos, por mais que alguém pode dizer, mas fulano é uma pessoa, pode ser uma pessoa muito boa, mas não existe essa ideia de casamento gay, não existe essa ideia de casamento de dois homens e duas mulheres, bem como não existe esse negócio, de poliamor, casamento, policasamento, até aí, a turma aí está casamento entre 3 pessoas, não sei se você já viu isso, mas já está acontecendo esse tipo de coisa no Brasil, certo? Ou então essas mais bestialidades que nós temos visto nessa área, não existe. A família é aquela forma que Deus criou. Eu entendo sim, que por causa do pecado do homem, por causa do pecado do mundo, pode existir uma mulher sozinha que cria seus filhos. Como também pode existir, eu conheço, um homem que foi abandonado pela mulher e criou seus filhos. Mas o que eu quero dizer para você é que o melhor modelo é o que Deus preparou. E eu tenho certeza que aqueles que criaram seus filhos sozinhos, por falta de um companheiro, têm consciência que a melhor coisa que seria para eles uma esposa, serva de Deus, que aquela família junto de Deus pudesse educar melhor os seus filhos. Eu tenho certeza disso, porque educar filhos é um trabalho árduo. Para um casal, quanto mais para alguém sozinho, certo? Então, meus irmãos, nós também precisamos entender isso. Hoje é dia da família, e nós temos que entender que, como João pregou, existe um tipo de família. E aqui eu quero dar a palavra para o Simão. Você ensine os seus filhos a que eles possam crescer, ser crianças fiéis ao Senhor, que eles possam se converter ao Senhor, possam, portanto, ser adolescentes fiéis à palavra, fiéis ao Senhor. Não crie seus filhos como batata, sem saber o que é que eles têm. Eu pergunto, o que é que teu filho tem feito na internet? O que é que teu filho tem assistido na internet? Você mexe no celular do seu filho? Você sabe o que é que teu filho tem fazido na internet? Você sabe o que é que teu filho tem assistido? As amizades que teu filho tem. Você tem consciência que o teu filho tem um comportamento em casa, na escola ele tem outro, Tem um comportamento na igreja, mas no meio dos amigos ele tem outro. Não estou dizendo que seu filho seja um ímpio, mas eu tenho certeza que em muitos pontos, no meio dos seus amigos, no meio da escola, ele deixa de ser o crente que ele deveria ser. E você como pai, você como mãe, precisa educar os seus filhos. Nós não podemos ser pais que só damos de comer e roupa. Nós temos que ser pais que venham gastar tempo com os filhos, porque filhos são herança do Senhor. A gente tem tido uma péssima herança. Tem filhos que têm dado desgosto. Tem filhos que têm dado, tem filhos que têm desonrado a família, porque não souberam educar esses filhos. Mas aquele que procura educar no caminho do Senhor terá filhos como herança, vai se alegrar nos seus filhos, porque a sua família será herança no Senhor. João Batista nos aponta isso. Por que também João Batista foi quem ele foi? Porque João Batista tem uma família fiel ao Senhor. Tanto Isabel, sua mãe, quanto Zacarias, seu pai, foram pais que confiaram no Senhor e que ouviram do Senhor: olha, esse menino vai ser um profeta, esse menino vai preparar o caminho do Senhor. Portanto, seus pais educaram João Batista no caminho do Senhor. Nós devemos fazer o mesmo. Você quer que seu filho, sua filha, nossas crianças venham ser bênçãos para o Senhor? Sabe, só um detalhe, viu, irmãos, rapidinho aqui, deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejam advogados, médicos, pessoas que venham se dar muito bem nessa vida.
E muitas vezes nós esquecemos que nossa primeira coisa que deveríamos querer que nossos filhos fossem, e a primeira e a maior de todas, ser do Senhor. Há muitos pastores que não querem que seus filhos sejam diáconos, obreiros do Senhor, mas querem que seus filhos ganhem este mundo, sejam advogados, políticos, médicos. Meus irmãos, quem dera que nós pudéssemos ter na nossa casa o desejo de ver os nossos filhos missionários. Quem dera que eu e você pudéssemos um dia ouvir nossos filhos: pai, mãe, olha, eu me filiei a um grupo de missionários, eu estou indo lá para o sertão. Não precisa nem muito para longe não, aqui mesmo no Brasil. Não precisa para a África não, tá certo? Aqui no Brasil mesmo, olha, eu estou indo lá para Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas, para pregar o evangelho ao sertanejo. Pregar para aquele povo que tão católico é, mas pregar o evangelho de Cristo Jesus. Quem dera, mas eu tenho certeza que há muitos pais cristãos hoje que, se ouvissem os seus filhos falar uma coisa: ah, meu filho não vai fazer uma faculdade porque ele vai ser missionário. Meus irmãos, Zacarias e Isabel não fizeram isso. Zacarias e Isabel regozijaram no Senhor, porque viram mesmo esse filho que foi decapitado, foi morto, mas eles sabiam que esse filho foi recebido na glória, como o próprio Jesus falou, né? Como o maior dos nascidos entre mulheres. Meus irmãos, por que João foi o precursor também do Messias? Primeiro, eu falei para você que ele cumpriu com a predestinação e chamado. Segundo, porque João foi fiel à palavra. Terceiro, porque João, ele foi servo, ele foi fiel, ele se colocou na posição de servo. Quando quiser exaltar João se colocou como servo. Eu não sou Messias não, a glória é daquele que virá, a glória não é minha. Tanto que quando aqueles homens, alguns de seus discípulos, ouviram Jesus, largaram João na hora e foram seguir a Jesus. Você lembra disso, né? Alguns dos discípulos de João foram, né, e seguiram a Jesus. Você não vê João Batista triste não: me deixaram. Você não vê isso. Pelo contrário, João Batista depois manda, né, daqueles que estavam seguindo, saber se Jesus realmente era aquele e a quem ele estava esperando. Aí qual foi a resposta de Jesus? Olha, avisa que os cegos veem, os coxos andam, e assim por diante, e que a palavra, o evangelho está sendo pregado. Meus irmãos, João, ele não quis dar glória a si. Meus queridos irmãos, a igreja evangélica de hoje, ela quer glória para si. Eu vou visitar depois os irmãos, eu quero visitar a casa dos irmãos, porque eu preciso depois. Estou com um bocado de adesivo lá da igreja. Eu vou passar na casa dos irmãos, para que eles quiserem botar na moto, no carro, coloque, também coloque na porta de casa, só para ver se eu diminuo o volume de adesivo que eu tenho lá em casa. Mas não é nada além disso não. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: tem hoje movimentos religiosos que eles se dedicam mais em dar glória ao homem, dar glória à placa. Você deve conhecer crentes que falam mais da sua igreja, mais do pastor, do apóstolo, do bispo, do semideus, sei lá do que for, do que de Jesus. Não, porque na minha igreja, não, irmão, porque lá na igreja, não, porque lá onde eu congrego, olha, porque o meu pastor. A idolatria dessas pessoas é tão grande que ela chega ao ponto de exaltar a homens. Meus irmãos, João Batista não deixou ser exaltado. Quando quiser exaltar João, ele fala: abaixa a pancada aí, viu? Eu não sou nem digno de desatar as alpacas daquele que vem após mim. Então, eu não fico me exaltando não. Eu digo isso, irmãos, porque há muitos pastores hoje que exaltam assim. Ele entra para pregar, parece que está entrando um artista. Primeiro que eu já fico angustiado quando eu vejo o crente dizer que é fã de fulano e tal. Meu fulano é meu ídolo é Jesus. Meu ídolo não é ninguém. Eu gosto de fulano, eu acho ele bom artista e tal, mas meu ídolo é Jesus. A ele que eu adoro. Mas tem gente hoje que está tendo como ídolo pastores, músicos. Uma vez o arranjador musical do grupo Diante do Trono, logo no seu começo, esqueci o nome dele agora, esqueci o nome dele. Ele falou em uma palestra sobre música evangélica, que ele disse que um dos shows que o Diante do Trono fez, naquele momento, né, que o Diante do Trono estava surgindo ali,
final dos anos 90, anos 2000, Diante do Trono levava, como levou em Salvador, 1 milhão de pessoas para assistir um show deles, certo? Muita gente, viu? 1 milhão de crentes, numa cidade como Salvador, cheio de macumba, de candomblé, umbanda, para você ter ideia, né? Como eles conseguiam mover. E aquele camarada, de uma das palestras que eu tive a oportunidade de assistir dele, ele falou o seguinte: olha, chegou um dia que quando nós chegamos no show, os crentes cercaram a van e queriam a todo custo uma foto, ver a Ana Paula Valadão. E eles começaram que nós achávamos que eles iriam virar a van de tanta agonia que eles estavam. E foi naquele momento que eu observei e eu disse: eu tenho saído diante do trono, porque nós estamos perdendo o foco. Ao invés de estar pregando o Evangelho através da música, nós estamos trazendo glória para nós. E ele realmente saiu do grupo depois. Meus irmãos, há muitos crentes que estão fazendo isso. Aqui eu quero dar um parênteses. Eu entendo que há espaço para uma apresentação evangélica, há espaço para o teatro cristão, há espaço para filmes cristãos, há espaço para tudo isso. Eu costumo dizer que isso não tem espaço dentro da igreja, do culto, mas fora sim, porque nós somos também uma comunidade social, um grupo social. Mas nós não podemos exaltar, nós não podemos dar glória ao homem. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos de jeito nenhum. Tem gente que, como eu digo a você, essas pessoas trazem tanta glória para si, que chega ao ponto de dizer assim: olha, fulano de tal vai pregar, o pregador fulano vem a este culto, a essa igreja. Aí quando vocês vão se formar, ele veio para cá, falando tal, esse pregador bem famoso veio, mas ele cobrou 50 mil reais para vir. Há pregadores que cobram hoje. Meus irmãos, essa turma não é igual a João. João, ele não cobrava nada. João, ele foi para o deserto. Há muitos hoje que estão pregando os grandes templos, né? Olha, irmãos, tem gente que não vinha pregar para vocês aqui não, viu? Sabiam disso? Porque quando olha para aqui para vocês, é conta 1, 2, 3, 11 com as criancinhas aí. Eu pregar para 11 pessoas, eu preparar um sermão, 40, 72 horas de meditação, orando, lendo, meditando, me preparar tanto para pregar para 11 pessoas. Das 11, talvez, a metade entra num ouvido e sai pelo outro. Eu só prego para a multidão. O João Batista não estava preocupado com isso. Ele pregava para a multidão, mas ele pregava também para poucos. Ele não queria saber de pregar lá no templo, ele queria saber de pregar no deserto. Interessante que conforme João foi sendo fiel, as pessoas agora as pessoas estão vindo porque João está sendo fiel, estão vindo porque João está sendo fiel, está sendo servo, está sendo humilde. Aqui eu quero finalizar fazendo algumas aplicações. João, ele é o precursor, e a minha primeira aplicação que eu quero fazer para você, para encerrar esse sermão: assim como João foi o precursor, aquele que antecipou o ministério de Cristo, que primeiro tem que vir João, depois de Jesus, a igreja também nós temos um papel parecido com o de João. João estava antecipando o começo do ministério, tanto que João, ele foi gerado primeiro que Jesus. A igreja também, ela tem um papel parecido com o de João. Nós somos precursores, nós somos antecipadores, nós somos proclamadores, nós somos os profetas, os proclamadores da próxima vinda de Cristo, a sua segunda vinda. João falava o seguinte: olha, após mim virá um que vai, como ele vai falar lá em Mateus, né, batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vai vir após mim alguém que eu não sou digno, nem que desatalhe as alparcas dos seus pés. Vai vir alguém que é maior do que eu. A igreja também, ela está proclamando, e é importante dizer, né, ali Jesus ainda como homem. A igreja também, ela está falando o seguinte: olha, um dia nós não estaremos mais aqui, porque um dia virá alguém. Esse alguém foi aquele que um dia nasceu de uma virgem, cresceu, começou o seu evangelho na Judéia, pregou, proclamou a palavra, mas que numa sexta-feira foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao ressuscitar, 40 dias depois foi recebido nos céus, está desde Deus Pai, e Ele prometeu que vai voltar. Esse um dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar. E
você, ó ímpios, você, ó pecadores, assim como nós, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus erros, batize nas águas, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, receba a remissão dos seus pecados e agora sirva a Cristo Jesus. Entregue sua vida a Cristo Jesus. A mesma mensagem de João. Nós estamos, portanto, preparando o caminho do Senhor, não para a sua primeira vinda, mas nós estamos preparando o caminho do Senhor agora para a sua segunda, última vinda, e vinda essa para salvar e vinda essa para julgar. Só que eu tenho que fazer mais algumas aplicações. Então, nós também temos que copiar o exemplo de João. Segunda coisa, eu disse a vocês que João, ele ouviu o chamado. Você tem ouvido o chamado de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Deus te chamou para quê? Talvez ontem você era alguém que evangelizava. Talvez ontem você era uma pessoa que orava. Talvez ontem você era uma pessoa que dizia assim, ó, vamos nos reunir para orar pelos enfermos. Você era o primeiro a chegar, você orava. Se fosse necessário orar um dia inteiro, uma noite inteira, você estava ali presente. Você era alguém que tentava, se fosse preciso, acabar com ou faltar um compromisso seu, mas está congregando. Se for, olha, vai ter tal evento na igreja, não, eu vou deixar de ir para tal lugar, mas eu vou. Talvez no início da sua caminhada você era assim, e hoje você não mais o é. Talvez eu e você não mais nos fomos. Nós temos que pedir perdão, arrepender e voltar aonde nós caímos, como dizem em Apocalipse, se consertar. Deus tem que estar em primeiro lugar, a comunidade, a congregação tem que estar em primeiro lugar. Por que eu digo isso? Porque assim como hoje é o dia da família, Deus também nos deu uma família física, mas Ele também nos deu uma família espiritual, cujo sangue que corre em mim e em você, através da ação do Espírito Santo, é o sangue de Cristo Jesus. É Cristo que nos une. Eu não sou filho da sua mãe, você também não é da minha, mas nós somos pessoas chegadas, nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos um único Pai, o Pai nosso que está no céu. E nós temos como irmãos, eu não sei você, mas hoje eu estava ansioso, estava agoniado, não via a hora de dar 5 horas para me ir embora. Quando foi 3 horas da tarde eu comecei, eu disse, olha dona Lourdes, que é a minha colega lá de trabalho hoje, ó dona Lourdes, eu vou começar aqui, viu? Ela disse, pai, gente, você está apressado hoje? Não, eu vou cuidar, dona Lourdes, eu vou cuidar porque 4h30 eu quero estar tomando meu banho e 5 horas indo embora. Isso hoje. Ela comentou comigo hoje, olha, talvez dia 24 uma colega nossa vai estar, a filha vai fazer uma cirurgia, e se não colocar ninguém, talvez vai ser você que vai assumir o plantão de 24 horas. Vai ser bom que você vai ganhar mais uma folga. Aí eu disse, olha, se me procurar eu vou dizer que eu não posso. Eu só vou trabalhar minhas horas, porque dia 24 é uma terça-feira, e dia 24 eu tenho que estar na Siloé Igreja Cristã, falando sobre o verdadeiro sentido do Natal. Meus irmãos, nós temos que voltar a ser como nós éramos. Gastar, não é outro, não, eu vou me embora, eu quero saber, como é que a história chegou aqui na minha casa? Ô fulano, me dê licença por favor, eu vou para a igreja. Vamos fazer assim? Vamos comigo também. Nós temos que voltar a ser fiéis também, porque a palavra nos diz que nós devemos congregar. Sabe o que, irmãos? É num momento como esse que nós nos animamos. É num momento como esse que talvez você está tendo dificuldade e tal. Por exemplo, só um exemplo aqui, se o Eduardo me permite, ele estava passando por um problema aí, que ele conversou comigo na última quinta-feira. Se ele não tivesse vindo algum, então são nesses momentos que nós vamos compartilhar nossa luta, nós vamos compartilhar nossos problemas, nós vamos compartilhar nossas vitórias, os livramentos, as bênçãos de amém. Então é importante nós sermos fiéis ao nosso chamado. E Deus nos chamou para pregar o Evangelho, ir ao mundo fazer discípulos. E viver sozinho por esse mundo, pelo ano? Não, a fazer parte da igreja, povo de Deus. Eu sou igreja? Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Guarde isso na sua cabeça. Eu falei também que João foi fiel à palavra. Nós temos que ser fiéis à palavra. Meu irmão, minha irmã, quando você se converteu, talvez você não entendia nada que você estava lendo, mas você lia. Hoje você que tem um pouquinho de sabedoria, já compreende quando você começa a ler, mas você não lê mais como lia antes. Mas você assiste o Fantástico. Mas você assiste a TV. Você perdeu a tarde hoje assistindo o Faustão. Não sei como alguém assiste o Faustão. Não tem nada que gaste tempo com a palavra. Aí alguém pode virar e dizer, mas pastor, eu não sei ler. Mas louvado seja Deus, que Deus permitiu um homem criar a internet. E se eu não sei ler, a internet vai me ajudar a ouvir pregações. E se eu não quiser ouvir pregações, eu posso colocar lá. Eu não sei ler, mas eu posso colocar lá. O YouTube do celular
tem lá a opção de você clicar no microfone e você falar e vai buscar o que você quer. Aí você clica no microfone e fala assim: eu quero ouvir Mateus capítulo 1. Aí vai aparecer lá o vídeo de alguém lendo para você Mateus 1. Meus irmãos, só nos alimentamos da palavra se nós não quisermos. Nós temos que ser fiéis à palavra. E ser fiel à palavra, guarde isso, ser fiel à palavra, meu irmão, minha irmã, é sofrer perseguição. Mas ser fiel à palavra é trazer glória para Deus. E chegaram para mim hoje e perguntaram o seguinte: olha, tem gente que, né? Eugênio, vem aqui, por favor. Olha, a gente está conversando aqui e tal. Eu vou perguntar aqui para você baixinho. Baixinho, viu? Olha, eu disse a fulana que não, porque eu conheço a sua postura aqui no nosso meio. Mas eu quero ouvir da sua boca. A gente conhece aqui muita gente boa e tal, os rapazes que trabalham aqui. Mas tem uns irmãos aqui que a gente sabe muito bem que são irmãos da igreja, é assim logo que eles falam, mas que eles gostam de trair a mulher. Você já traiu a sua esposa? Aí eu respondi, olhando nos olhos, e disse aquelas pessoas que me perguntaram: nunca. Nunca. Se for trair no sentido que você está pensando em dar-se para outra mulher, nunca. Sabe por quê? Porque eu procuro ser fiel à palavra. Isso significa que eu sou bom, mas é porque eu tenho. Aí ela falou assim: não, eu sei, você nunca fez isso e tal. Aí eu aproveitei para falar da minha história. E aproveitei para falar da palavra. Porque no final eu disse assim para ela: a glória não é para mim, a glória é de Deus. Se eu nunca traí, não foi porque eu sou bonzinho, eu nunca traí porque Deus não permitiu. Última coisa que eu falei para vocês. Então vamos lá: chamado, nós temos que estar ouvindo, nós temos que ser fiéis à palavra, mas nós temos que ser humildes servos. Nós não podemos trazer a glória para nós. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: olha, fulano convidou você para pregar aqui nesse evento, porque fulano disse que você prega muito bem. Aí eu disse: olha, me desculpe, minha senhora, porque se fulano falou que eu prego muito bem, eu estou muito preocupado, porque se eu estou pregando muito bem, a glória está sendo para mim. Eu quero saber uma coisa: se fulano falou, se eu tenho pregado a palavra, porque se ele falou que eu tenho pregado a palavra, aí sim, porque a palavra é que tem que ser exaltada, a palavra é que tem que ser glorificada, porque quem salva e regenera as pessoas não sou eu. João podia ter a certeza daquelas pessoas que eram batizadas por ele, que elas iam servir e seguir a Jesus? Não, ele estava cumprindo o chamado, pregando a palavra, mas só quem poderia fazer isso era a palavra, era o Espírito Santo. Meus irmãos, nós a palavra. Certa vez o próprio Lutero disse isso, né? Depois de muitos anos, já havia passado ali, aí a reforma tinha acontecido, aquela coisa toda. Aí perguntaram a ele: Lutero, como foi ser essa pessoa que fez tudo isso? Lutero disse: olha, eu não fiz nada, quem fez tudo foi a palavra. Eu só fiz falar a palavra, e a palavra fez tudo. Meus irmãos, se um dia você se converteu porque eu ou qualquer pessoa dessa igreja pregou, eu e qualquer outra pessoa, nós não fizemos nada. Quem fez tudo foi a palavra. Então a glória é da palavra, porque a palavra é quem? A palavra, qual é o nome da palavra? O outro nome da palavra? Pode falar: Jesus. Então a glória é dele. Vamos sair daqui então dando glória a ele. Glória pela família que nós temos, seja física, seja da fé. Na física, como eu disse lá no grupo, nossa família não é perfeita. Se você achar que a sua família é perfeita, me fale, porque eu tenho que saber que segredo é esse, porque já está morando no céu. Existe família perfeita. Cada família vai ter esses problemas, mas nós temos que conduzir a nossa família de acordo com o último ponto, com a palavra. Então, glorifica a Deus pela palavra, glorifica a Deus pela família, glorifica a Deus, né, pela comunidade, pelo ministério, e glorifica a Deus também, porque nós temos que ser igual a João Batista foi, para que possamos então preparar corações, para que quando a vinda do Senhor se der, esses corações possam ir também para o céu. E quem dera, tomara Deus que a nossa família física, muitos deles possam ir também para o novo céu, a nova terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós